Gustavo Rudinho de Azevedo Foch. Eu sou médico patologista, consultor em situ de patologia ginecológica do grupo DASA. Agora a gente vai falar sobre homologous recombination in cancer from biological principles to therapy. Para isso eu tenho o prazer de receber aqui a minha colega, a doutora Graziela Zibete Dalmolin. Ela é médica oncologista clínica do Hospital BP Mirante, Beneficência Portuguesa de São Paulo, que vai fazer a moderação da sessão entre vocês, telespectadores, e a palestrante. Graziela, por favor, chame a doutora Kirsten. Dr. Kirsten Teams, it's an honor to be with Doutora Kirsten Teams, é uma honra estar com você. A gente vai estar falando aqui sobre a recombinação homóloga no câncer e você pode começar a sua apresentação. Ok, obrigada. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, vamos falar sobre a recombinação homóloga no câncer. E vamos falar sobre as aplicações terapêuticas e o uso de biomarcadores também com a recombinação homóloga. Este slide mostra genes na via HR de recombinação homóloga associados ao câncer de ovário e de mama. Vários genes envolvidos e esses BRCA1 e 2, outros nomes também. Mutações que ocorrem em vários níveis e os genes que ocorrem em diferentes caminhos da via, envolvidos no reconhecimento de DNA duplo e os genes envolvidos também no DNA. No início do desenvolvimento, nos estudos pré-clínicos, havia maior sensibilidade aos inibidores de via se houvesse uma deficiência em BRCA1 ou 2, uma mutação, portanto, no BRCA1 ou 2. Então, foi desenvolvido um modelo para explicar a sensibilidade observada nesses tumores. A via em si é uma proteína envolvida numa única cepa, a enzima PARP, e quando a PARP está ativa, ela entra nessa via para reparar uma única cepa de DNA. Quando usamos um inibidor de PARP, esta cepa, esse DNA de filamento único se rompe e temos uma replicação que é desenvolvida num processo e aí ocorre a ruptura do DNA duplo. Quando isso acontece, temos duas vias que podemos usar. A recombinação homóloga, que é a via de preferência, o DNA será reparado de forma a não danificar o genoma original. Quando a recombinação homóloga é desativada, a célula cai para a união não homóloga. E, portanto, o que acontece quando nós temos tanto o PARP inativado como um defeito na via de recombinação homóloga, este mecanismo de DNA duplo e rompido é o único mecanismo viável na célula e ele é responsável por vários rompimentos que ocorrem. Então, essas duas vias funcionais, as células são viáveis, se nem o HR ou o NHEJ estiverem íntegros, a célula se permanece viável. Mas com a inativação do BRCA e do PARP, aí temos a morte celular. E isso ocorre em tumores com certas deficiências.
Essa observação resultou nos primeiros estudos sobre o câncer de ovário. Esses dados são do estudo 19, publicado em 2014, e que analisava o câncer em que pacientes haviam recebido 2 esquemas de tratamento anteriores, e esses tumores BRCA de 2 tipos, e se olharmos esse painel, vemos que os tumores BRCA mutantes levavam a esses desfechos e os BRCA tiveram os desfechos melhores do que os BRCAs que receberam o placebo. Então, em azul, vemos os pacientes que receberam olaparib e em vermelho, os que receberam placebo. Nos tumores selvagens, ainda vemos uma diferença menor, mas ainda significativa, diferente dos pacientes que tinham a mutação no BRCA1. A partir de estudos semelhantes, isso resultou na aprovação dos BRCA2 para identificar tumores sensíveis à PARP. E esses estudos foram a razão da aprovação original de olaparib para câncer de ovário e passou a ser recomendado apenas para pacientes com mutação no BRCA1 ou 2. BRCA-análise CDX é aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para identificar pacientes com mutações no BRCA1 e 2. E temos a aprovação também do diagnóstico do FDA para várias aplicações e tipos de tumores. Foi aprovado para câncer de mama, para o uso de Lynparza ou Talzena, para câncer de ovário, com o uso de olaparib ou rucaparib, e em câncer pancreático, com o uso de olaparib, Lynparza. Então, qualquer desses tipos de tumores trazem o diagnóstico acompanhante. BRCA-análise foi o primeiro a receber a aprovação do FDA nos Estados Unidos, e fazemos, então, o sequenciamento de próxima geração. O primeiro foi baseado num gene supressor de tumor, baseado também em outros oncogenes, CDX. Normalmente, quando a droga genética é aprovada pelo FDA, ela é aprovada para uma lista de mutações, e apenas essas mutações podem ser relatadas como resultado positivo. No caso dos oncogenes, isso faz muito sentido, porque o número de mutações de ativação nos oncogenes é, em geral, pequena. Mas o BRCA1 e 2 são supressores, ou seja, tem um número muito grande de mutações que podem ser inativadas. Além disso, nós vemos novas retenções diariamente, e até mesmo após 25 anos de testes, continuamos a ver novas mutações todos os dias no nosso centro de testes. Consequentemente, o que foi feito, ao invés de pré-definir uma lista limitada de mutações, a Myriad foi ao FDA, solicitou a validação de todo o sistema de classificação. Isso significa que podemos relatar um resultado aprovado pelo FDA para qualquer mutação no BRCA, incluindo aí as mutações novas.
Portanto, continuamente conseguimos atualizar e melhorar os resultados dos exames e testes com a relação às mutações. Como eu mencionei anteriormente, quando examinamos os primeiros estudos, mais observado em pacientes com tumores mutantes, ficou claro que os pacientes com tumores que eram o tipo selvagem do BRCA, obviamente, eram pacientes que ainda se beneficiavam. Em seguida, novos estudos mostraram novos genes também. Um estudo recente em câncer de próstata, com 14 genes HR que receberam aprovação do FDA também, para ser usado em câncer de próstata. Uma das metas tem sido tentar desenvolver um biomarcador, ou um teste de biomarcador, para identificar todos os tumores sensíveis aos inibidores de vias. Os primeiros estudos com câncer de ovário catalogaram os diferentes efeitos dos tumores de câncer de ovário. Isso foi tirado de uma publicação de 2015, analisando o coorte TCA. Aqui nós vemos os diferentes tipos que foram examinados. Também examinaram se eles estavam envolvidos na HR ou possivelmente em HR e também em outras mutações que não estavam envolvidas com a recombinação homóloga. À direita do gráfico, nós vemos os genes indicados que são envolvidos na via de HR. E vemos também BRCA1 e 2, nessas mutações de BRCA1 ou 2, também a promoção da metilação no BRCA1, como vemos que é bastante comum no câncer de ovário. E isso provavelmente seria resolvido com a recombinação homóloga. E depois vemos outros genes que foram identificados como tendo essas mutações, como o CDK12. Outros genes envolvidos nas vias de HR, como NSY, que tem um alto número de mutações também, mas que não foi comprovado aqui. Então, queremos pegar todo o painel genético e examiná-los, e os desafios aí são que é difícil determinar exatamente quais os genes na via que são ligados ao HR. Se analisarmos isso, podemos perder coisas como a metilação de promotores, que não aparecem nesses estudos, e não sabemos definitivamente, não conhecemos todos os genes na via e não conhecemos também a função de todos eles. E tentamos, então, chegar a uma lista definitiva de genes que poderá identificar os genes ao longo da via. É um desafio muito grande. Uma publicação em 2012, em torno de 2012, foi um trabalho de instabilidade genética, quando as vias são inativadas. Vemos as vias recombinantes, onde e que é um método de demonstrar os rompimentos. As áreas são exatamente o que chamamos de instabilidade genômica, e esse rearranjo em grande escala é o que mostra grandes regiões de heterozigosidade que podem ocorrer no genoma. Este é um fenótipo associado à deficiência de HR. E Miriam e outros
fizeram desenvolvimentos pegando esse fenótipo, ao invés de tentarem entender os defeitos subjacentes no gene. Quando temos perda de HR, então temos um reparo de DNA que pode conter erros, e isso leva a danos acumulados. Neste desenho, vemos um cromossomo normal no topo e embaixo tentamos representar esses danos. Temos duplicações, deleções, translocações ocorrendo nos cromossomas, e esses rearranjos são muito maiores do que o tamanho dos genes e não dependentes das mutações. Em 2012, foram publicados 3 trabalhos de 3 grupos independentes que identificaram fatos que eles acharam estar associados à deficiência do BRCA e também tinham a sensibilidade a agentes de platina. Os 3 grupos analisaram o rearranjo genômico, buscaram associações com danos no DNA. O primeiro grupo identificou o que chamaram de score de Alloys. O segundo veio do Instituto Curie, que identificou um score de transição. E o terceiro grupo é do Hospital de Crianças de Boston, que desenvolveu um score balanceado alélico telomérico. Cada um desses scores tenta quantificar a questão genômica, e o ensaio CDX, aprovado pelo FDA, que pode ser usado para tumores com deficiências de HR, é uma combinação desses 3 biomarcadores. Os 3 biomarcadores são somados, chegando a um score que mostra instabilidade genética. Os biomarcadores mostram um dano genômico, o LOH conta o número de regiões e a zigosidade no genoma, o TAI examina cada um dos telômeros e os conta quando ocorre uma discrepância numa proporção, numa ponta do cromossoma, e o LST conta os pontos de ruptura e qualquer ponto de ruptura em diferentes estados com o DNA anormal ou em diferentes regiões. E aí nós temos esse cálculo que somamos para determinar o resultado final. Nos primeiros estudos, nós tentamos definir qual era o potencial deste exame. Então, esses são os dados originais que nós utilizamos, e aqui nós vemos a distribuição das notas no câncer de ovário, com os que têm a BRCA intacto ou BRCA deficiente em cinza. E observamos que os tumores que tinham essa deficiência tinham notas mais altas. E aí definimos um limite para identificar a maior parte dos tumores deficientes em BRCA, assim como os tumores BRCA tipo selvagem, que têm as mesmas distribuições. E isso foi um limite de 42, que é utilizado para determinar os positivos e negativos nos ensaios seguintes. Também podemos ver esses dados como uma curva de risco. Aqui vemos os mesmos dados dos slides anteriores, mas aqui vemos a possibilidade do tumor ser deficiente em BRCA com base na sua nota. Então, vemos que em tumores com notas abaixo de 40, a possibilidade de ser deficiente em BRCA é cerca de 0, e aí temos um ponto de inflexão em que a probabilidade aumenta até chegar a um máximo de 50% de possibilidade de ser deficiente em BRCA se a nota do MyChoice for acima de 60. Aqui vemos os resultados do teste. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, estamos vendo uma célula normal. Aqui analisamos 2 informações que usamos para calcular as notas. Primeiro, o número de cópias, olhando essa linha vermelha sobreposta sobre os pontos verdes. Os pontos verdes são os dados brutos, e em vermelho vemos o número de cópias calculado
pelo algoritmo. Como esperado para uma amostra normal, temos 2 cópias em todo o genoma. Agora, os pontos azuis abaixo mostram a proporção entre o alelo A e o alelo B. Então, nós esperamos ver 50% ou 100% de alelo A para B. Então, uma amostra normal seria assim, e é isso que acontece quando você avalia um tumor de ovário. Aqui vemos 2 exemplos. Primeiro, um HR sendo negativo, e vemos uma região de rearranjo genômico na parte esquerda da plotagem, no cromossomo 1. Agora, no painel de baixo, vemos um tumor com uma nota de 81, que é um tumor HRD positivo, e vemos claramente que há um número grande de rearranjos genômicos nesse tumor, tanto em número de cópias, quanto a perda da heterozigosidade. Isso foi frequente nesse tumor. A aparência dessas regiões é aleatória. E não é só a localização que é relevante, mas também a frequência em que vemos essas transformações associadas à recombinação homóloga e à sua deficiência na célula tumoral. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, mas vou continuar. Nós também queríamos determinar se era melhor juntar as notas ou confiar em alguma das notas individuais. Nesse gráfico, nós vimos os resultados para 1.000 tumores de ovário. No canto superior esquerdo, nós vemos a nota do MyChoice GI e vemos a distribuição com o limite de 42 destacado. Os mesmos dados para cada um dos componentes estão nesses gráficos em verde, com o limite proporcional para cada componente individual. Acho que o que vemos claramente é que nenhum dos componentes específicos produzem uma distribuição bimodal, ou seja, não separamos tão bem as 2 populações de tumores quanto quando combinamos a nota em uma só. Também fizemos uma análise bivariada, nesse caso, uma coorte em um ensaio clínico, pacientes de câncer de ovário que foram tratadas com monoterapia com platina. E aí nós vimos a supressão e a sobrevida global. Nós vimos qual foi a nota individual e qual estava associada quando vimos a nota geral. Todas elas estavam significativamente associadas com PFS e sobrevida global. Depois fizemos uma análise bivariada, em que juntamos a nota do MyChoice HRD com cada um dos seus componentes. E aí nós vimos se era possível ter algum valor significativo. E vimos que o valor do exame MyChoice ainda era significativo mesmo no modelo bivariado com uma nota individual. Isso indica que a nota do MyChoice identifica melhor os pacientes que se beneficiam da terapia do que cada uma dos testes ou das notas específicas. Então, nós recebemos amostras fixadas em parafina, ou em lâmina, ou em blocos. Essas são as informações que nós oferecemos nos kits de teste. O resultado final do teste sai como status de instabilidade genômica, que é uma função da nota em si. Nós também incluímos a avaliação de mutação, BRAC. Então, o resultado para BRCA é analisado e os dois são reunidos para fornecer um status MyChoice. Se tivermos um resultado positivo para uma mutação ou se estiver acima do limite, o tumor é definido como positivo. Apenas aqueles que têm notas abaixo do limite e são tipo selvagem são classificados como negativos. Aqui temos um exemplo do relatório do teste. Essa é a primeira página. Temos mais informações nas outras páginas, mas as mais relevantes estão aqui na folha de rosto.
Primeiro vemos o status, nesse caso é positivo, e aí abaixo, na primeira página, nós vemos o status de instabilidade genômica com base na nota e o status com base na avaliação de mutação BRCA. E também oferecemos informações sobre mutações relevantes detectadas no tumor. Então, a aprovação desse ensaio foi baseada em 2 ensaios. O primeiro é o ensaio Paola, que foi um ensaio com uma terapia de manutenção de primeira linha. E os 2 biomarcadores que nós usamos, o primeiro foi um status de mutação tumoral positivo e uma coorte positiva com o teste MyChoice. Os 2 biomarcadores vieram desse status de mutação também, do BRCA. Vemos que, se analisarmos o status de mutação do BRCA, os pacientes com tumores mutantes na BRCA tiveram um resultado melhor, recebendo olaparib versus mais o bevacizumab, em comparação ao placebo mais o bevacizumab. Mas os pacientes com tipo selvagem também tiveram benefício clínico. Em contraste a isso, quando vimos os resultados para o ensaio MyChoice, só o subgrupo de pacientes positivo para o MyChoice teve algum benefício clínico. Os negativos ou os desconhecidos não tiveram. E foram esses dados que levaram à aprovação da FDA para o teste MyChoice. Além disso, nós tivemos uma aprovação com base no ensaio Quadra, que foi um ensaio com uma monoterapia de 4ª linha, e novamente, nessa coorte, o que observamos foi que, nesse caso, todos os pacientes receberam o tratamento com o medicamento, e nós estávamos avaliando se a mutação era um biomarcador, em comparação com os resultados do MyChoice. Então, vemos que os positivos com o MyChoice tiveram uma eficácia, ou uma resposta à terapia, de 10 nos pacientes resistentes à platina, a 26% nos pacientes sensíveis à platina. Enquanto no grupo que teve resultado negativo no MyChoice, as taxas de resposta foram menores. Então, o MyChoice CDX foi aprovado para terapia de manutenção em primeira linha e para monoterapia tardia com niraparib para pacientes com câncer de ovário. E o olaparib também pode ser utilizado. Resumindo, essa nota é composta de 3 medidas de instabilidade genômica independentes e, juntando isso, nós temos um resultado melhor em identificar que pacientes têm benefícios com quimioterapia versus qualquer biomarcador individual. O teste está sendo usado, ou já foi usado, em mais de 30 ensaios clínicos com inibidores da PARP, mas a maior parte deles ainda está em andamento. Os resultados devem sair nos próximos anos. Ele também é o primeiro e único teste tumoral aprovado pela FDA que determina o status utilizando a BRCA e outros marcadores genômicos. Então, essa é a minha apresentação e posso responder qualquer outra pergunta. Obrigado, doutora Kirsten, pela sua palestra. Nós temos alguns minutos para perguntas. Doutora Graziella, pode começar. Nós temos já uma pergunta para a doutora Kirsten. Sim, muito obrigado pela palestra, doutora Kirsten. Como desde os ensaios com câncer de ovário, nós tivemos diferentes pontos de corte. Antes utilizávamos 33 e agora utilizamos 42. Qual é a taxa de falsos negativos com o MyChoice, com esses diferentes pontos de corte? Você poderia contar para a gente? Sim, o limite original que nós definimos foi 42. Ele foi determinado com base na distribuição do BRCA. Quando desenvolvemos o limite, nós não tínhamos dados de resposta ao medicamento para usar.
Então, o limite de 42 é o percentil 95 de tumores BRCA. E como eles estavam no ensaio, nós também identificamos os tumores que tinham notas abaixo desse limite. Mas nós não identificamos tumores com alterações em outros genes com esse limite. Na época em que fizemos a simulação original, nós acreditávamos que esse seria um número baixo, com base nos dados disponíveis na época. Mas conforme começamos a ter os primeiros resultados do ensaio com inibidores da PARP, nós recebemos dados e observamos que, enquanto os positivos tinham os melhores benefícios clínicos do tratamento com noradenib, nós vimos um benefício clínico com o grupo que tinha inibidores. Então, nós utilizamos dados de resposta ao medicamento, que surgiram depois do ensaio original, para fazer uma análise retrospectiva e ver qual seria o benefício, se o objetivo era amenizar o negativo. E é por isso que nós temos esse limite de 33. Então, no momento, nós recomendamos a todos os nossos parceiros farmacêuticos para eles usarem o limite de 33 para minimizar o número de falsos negativos. A maior parte dos ensaios até o momento utilizaram o 42, porque o trabalho foi iniciado antes dessa recomendação. No ensaio Valia, nós utilizamos o limite de 33, e ele também foi utilizado no ensaio Paola, mas ainda não temos os resultados. A nossa melhor estimativa é que cerca de 5% das amostras abaixo do limite vão ser falsos negativos. Então, esperamos que nos próximos ensaios, o limite de 33 possa ser um novo ajuste, mas precisamos de ensaios de eficácia clínica para levar à FDA antes de podermos fazer essa recomendação. Ótimo. Uma ótima pergunta clínica que a gente sempre faz é observada alguma diferença no teste de HDR se a gente testar o tumor primário versus as metástases? Olha, nós já analisamos isso um pouco. Um dos estudos que publicamos, acho que em 2018, foi um estudo feito em colaboração com o Hospital de Berlim. Eles tinham uma coorte de amostras em que eles tinham a ressecção primária e a biópsia subsequente após uma recidiva de um tratamento. E quando nós fizemos essas amostras, nós observamos que a nota mudou entre o primário e a metástase, porque o tumor em si, o dano que estamos quantificando é cumulativo, né? Então, desde que a via continue ativa e desde que a célula esteja viva, ela vai continuar a sofrer danos. Então, a nota mudou, mas se olharmos o status, ou seja, se ele estava acima ou abaixo do limite, o status não mudou para os pacientes. Então, todos os pacientes que eram positivos no tumor primário também tiveram resultado positivo nas biópsias seguintes. E o mesmo aconteceu para os negativos. Com outros tipos de tumores, nós tivemos um caso, por exemplo, de câncer de mama, em que obtivemos o tumor primário e, nesse caso, metástases cerebrais. Nesse estudo, nós observamos que a nota nas metástases cerebrais em alguns dos tumores aumentou. Em alguns tumores, ela havia passado do limite e passou de um resultado a outro. Então, são dados um pouco conflitantes, dependendo do tipo de tumor e também o local da metástase. Muito obrigado. Obrigado, doutora Kirsten. Foi uma palestra muito boa e muito completa. Temos que terminar agora, por causa do horário. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos e
Estou muito satisfeito de tê-la aqui. Estamos muito satisfeitos de tê-la aqui. Obrigado pela sua palestra. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse Summit.